mas é eu ter a experiência de ver que eu posso errar na busca do conhecimento. E esse movimento de buscar a verdade e nunca encontrar faz de mim alguém que na Idade Média alguns vão chamar de portador de docta ignorância, quer dizer, uma ignorância sábia. Ignorância sábia é essa, fruto de uma certa humildade epistemológica, de perceber que eu não sou o dono da verdade, mas que nem por isso significa que a verdade não exista. Então Sócrates e sofistas têm posições muito diferentes. Sofistas afirmam que a verdade é sempre relativa. E daí a democracia sofista, né, caros irmãos? Né? A democracia é, na verdade, um monte de retórica, um monte de gente tentando um convencer o outro e somar, no final, um número maior de pessoas que concordam com você. A posição socrática, ainda que não seja platônica metafísica de verdades absolutas, eternas e tal, inteligíveis, o método socrático da maiêutica é um método que busca produzir uma certa humildade epistemológica, ou seja, de você perceber que alguns argumentos são melhores do que o seu. E que, portanto, essa experiência do fracasso na busca do conhecimento, ela é constitutiva. E eu concordo com Sócrates, né? Eu acho que a experiência do fracasso no conhecimento é fundamental. Não só porque faz você andar, como também faz com que você tenha a possibilidade de experimentar o erro. Agora, a posição relativista, que afirma que não existe a verdade, ela também tem sua validade filosófica. Primeiro mito que tem que ser desconstruído, essa noção de que o relativismo ele traz mais diálogo. Não. Se eu não tenho uma experiência comum de valores comuns, de percepção da verdade comum, de apreciação comum de algo, eu não consigo dialogar com a pessoa, porque eu preciso partir de um ponto comum para dialogar. Então, o relativismo, a tendência dele é isolar as pessoas de um diálogo e, portanto, gerar uma agressividade nas pessoas. Se você tentar, de algum modo, né, mostrar que aquela preferência da pessoa, aquela afeição que ela tem por um ponto específico, de algum modo estaria descolado do real, a tendência é a pessoa reagir de maneira agressiva. Então o relativismo ele não facilita o diálogo. Ah, mas é que se você disser que existe uma verdade objetiva, você vai forçar sobre as pessoas um padrão. Bom, e a primeira coisa sobre isso é que não, porque existe uma verdade objetiva, mas existe um amplo espaço para multiplicidade entre as pessoas. Quando você se afasta da posição sofista, que é a famosa posição relativista, cunhada na frase famosa do Protágoras, o homem à medida de todas as coisas. Então, quando você se afasta da posição relativista, você pode experimentar o que seria o erro, né? Porque se o relativista sofista tem razão, não existe erro. Porque não existe verdade, é tudo relativo. A quantidade que vai configurar um excesso para mim pode ser diferente da quantidade que vai configurar um excesso para outra pessoa. Então eu tenho variação. Não obstante ter uma variação, existe um excesso e esse excesso vai fazer mal. Isso é evidente, a razão grita para a pessoa aceitar esse fato de que isso... Então, portanto, a gula, quando fala assim, não, o cristianismo é moralista, nós falamos de uma ética, não sei o que, balela. Nada mais ter no pecado da gula do que você ter uma afeição desordenada pela comida, comer em excesso ou pouco demais ou de uma maneira desordenada. Se você comer em excesso, por definição, você está ferindo a você mesmo, você está prejudicando a você mesmo. Isso é universal, isso não admite exceção. Não existe um caso que isso não vai acontecer do mesmo modo que a verdade universal, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, não admite exceção. Você pode ficar desenhando triângulos livremente, você vai ver a soma dos ângulos internos dele, eles vão ficar se configurando segundo o que você está falando, no plano reto, obviamente, esse é o caso. Antes que alguém vire e fale, mas existe o plano inclinado, existem as geometrias não euclidianas, e daí muda um pouco. Claro, mas aí o plano já não é mais reto, e daí a gente já não está falando mais da mesma coisa. Independente, o ponto existem fatos da realidade que eu vejo como universais, eles admitem certa variação, sem dúvida. Eles admitem multiplicidade, mas essa multiplicidade tem valores comuns. E esses valores comuns me permitem aferir se uma coisa é verdadeira, se ela está dentro de uma estrutura lógica, se ela segue o princípio da identidade, da não contradição, se uma coisa efetivamente tem, sim, qualidades, hábitos, eu consigo aferir hábitos que vão melhorar a minha vida, eu consigo aferir hábitos que vão piorar a minha vida. E sim, na beleza, eu consigo perceber que existem obras que são claramente, simbolicamente, visualmente mais trabalhadas e, portanto, trazem uma experiência humana mais profunda do que outras obras.
Nós podemos divergir, sei lá, nós podemos realmente discutir se Bach é superior a Mozart, que eu acho que é superior mesmo, mas nós podemos divergir sobre isso, discutir. Agora, isso é válido, isso, aliás, nós só podemos discutir isso porque existe alguma objetividade. Agora, quando a pessoa já entra num ponto em que todo tipo de música é igual, acabou a racionalidade humana. Você já não está mais abordando a humanidade com racionalidade. Você já está excluindo a possibilidade da razão humana ter um papel civilizatório. E esse é um dos grandes dramas de hoje. As pessoas realmente acham que não, que a razão humana não deveria fazer parte da discussão. Você tem que excluí-la. É um irracionalismo tremendo, assim, o relativismo, a noção de eu vou tolerar uma opinião divergente da minha, que seria uma noção de tolerância de opiniões, que é uma noção bem tradicional, aliás, bem uma base de uma sociedade civilizada, organizada, é que você tolere opiniões divergentes das suas, sem dúvida. Agora, a posição relativista, que afirma que não existe a verdade, ela também tem sua validade filosófica. A validade filosófica dela é evidente. Mas ela virou a aceitação irrestrita do erro, ou seja, eu sou obrigado a não dizer se uma coisa está errada, eu sou obrigado a não poder aferir coisas como se elas tivessem universalidade por trás delas. Isso não vale de modo nenhum para as coisas, e isso atrapalha o homem. Se você cai no relativismo, você vai tirar a sua vida de uma busca pelo bem na sua vida, por melhorar as virtudes, por aprender algo, por ter hábitos produtivos na sua vida. Você vai se afastar de buscar o belo, de se cercar de coisas belas, de bons livros, de boas obras de arte, de boas músicas. Você vai parar de fazer isso porque tudo é igual, tudo é uma porcaria, você vai se conformar com o lixo. Você vai parar de tentar descobrir a verdade, você vai se conformar, vai cair no indiferentismo, tudo tanto faz. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma porcaria, vai cair nesse niilismo tosco de que tudo, não há uma verdade para ser descoberta. E o relativismo causa esse efeito nas pessoas, esse indiferentismo, essa decadência pessoal, né? E essa falta de sentido, claro. Você precisa abrir mão desse indiferentismo, você precisa voltar a buscar o sentido na sua vida, voltar a buscar a objetividade na realidade, voltar a buscar essas coisas, voltar a tentar entender, vou descobrir a verdade. Cadê aquele espírito do investigador científico? Ele morreu porque muitas vezes o cientista de hoje ele é um relativista. Ele fala, tem esse resultado, mas tem esse outro, mas tem não sei o quê. Claro que a ciência ela não lida com verdades de cunho metafísico, são naturezas distintas, obviamente. Mas independente da ciência não lidar com verdades de cunho metafísico, o espírito da pessoa que quer descobrir a verdade ele é indispensável para o cara que vai empreender essa luta. Ele é indispensável para qualquer pessoa, para o crítico de arte. Não, os nossos críticos de arte hoje, eles querem falar assim, qual foi o sentimento, qual foi aquela linha pouco kantiana, né? O juízo de gosto e a comunidade dos iluminados julgou. Não, a maioria dos artistas disseram que tal coisa é verdadeira. Não, a maioria dos fulanos de tal, dos classe tal, disse que tal coisa é verdadeira. Isso é uma substituição, a mídia falou que tal coisa é verdadeira. Isso é uma substituição minúscula do real. Não é assim que funciona realmente o mundo. E nesse vazio existencial, nós paramos algo que é exatamente o que distingue o que são os homens. Se do lado do bem, a noção de eu diferenciar, distinguir, né? Quais são os hábitos que vão elevar minha alma, que vão melhorar minha vida e, portanto, encontrar o bem. O relativismo moral acaba com isso. A noção de que eu vou descobrir uma verdade, encontrar os universais, encontrar realmente aquilo que fundamenta esse cosmos. Essa noção é o que distingue também os homens dos outros animais. Eu vou matar ela com o relativismo em relação à verdade. E se eu tiver o relativismo em relação à beleza, eu vou me cercar de coisas feias. Aliás, o quanto é feia a vida que a gente vive muitas vezes ordinariamente, né? O quanto ela é cheia de coisas grotescas. Aquele documentário Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, mostrou maravilhosamente bem isso, né? O quanto a gente é cercado de coisas feias que pairam sobre nós e aquilo nos enfeia o nosso dia, aquilo nos deixa mal, assim, a gente olha para aquilo e entra naquela uma coisa meio mal mesmo, a gente fica mal, a nossa saúde mental fica prejudicada, né? Por essa experiência do feio no dia a dia. Então, a recusa dessas coisas ela é muito ruim e o relativismo é essa recusa. Ele não traz tolerância, ele traz, na verdade, perda de diálogo, porque você não tem mais valores comuns. Ele traz uma perda da inteligência tremenda. E ele basicamente no final das contas, é um comodismo de você se fazer de tolerante em relação a todas as coisas, de igualitarista. Você realmente desistiu do trabalho intelectual, aquele que construiu a nossa civilização, né?